Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos ao canal Red Alert. Cara, a gente tem muita coisa para discutir, coisas que são ideologias e acabaram se tornando políticas, mas não suprem a necessidade da sociedade que a gente vive. A gente vive numa sociedade, cara, cada vez mais confusa, cada vez mais dispersa da realidade. Eu sou um cara de esquerda, cara, mas eu não tenho nada a ver com o PT, com o Lula, com essas pautas que existem dentro da esquerda. Porque para mim, ser de esquerda, cara, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com essa ideologia. E, infelizmente, a gente tem como representação um líder messiânico dentro da esquerda, cara. Como do outro lado existe um líder messiânico dentro da extrema-direita. Eu estou falando do Lula e do Bolsonaro. Ambos são líderes messiânicos. A questão é que eles não estão na religião, estão na política, cara. E tem aquela leva de pessoas, tá entendendo? Que muitos não entendem o que apoiam e acabam caindo no contraditório e desabando no abismo do absurdo. Outros nem sequer mais questionam, cara. Já perderam, tá entendendo? Eu diria que a racionalidade, né, cara? Porque tem coisa que é racional, tem coisa que é lógica. Mas pessoas fanatizadas, elas estão muito além dessa linha, cara. Já atravessaram, tá entendendo? Essa linha há muito tempo. Então elas nem sequer mais questionam. Existe dentro dessa esquerda, cara, o chamado movimento woke. Mas não se engane, todas essas pautas que a gente tem da agenda woke, cara, você vai encontrar ela nos Estados Unidos. E elas são importadas para o Brasil. E a esquerda aqui, ela tá entendendo, ela segue essa cartilha. Assim como a extrema-direita também traz suas pautas dos Estados Unidos, cara. A sua cartilha é a mesma que lá. Tudo que acontece lá ressoa aqui. Isso é fato. Só que muitas pessoas desconhecem isso e outras ignoram, cara, que é uma manipulação. Para que a sociedade ela se perca no meio de debates vazios e acabe, tá entendendo, não discutindo as verdadeiras questões, cara. Os verdadeiros problemas que existem dentro de uma sociedade. Isso, quando se torna lei, cara, acaba bagunçando a sociedade, atormentando a sociedade. E também servindo como uma cortina de fumaça para que os verdadeiros problemas não sejam discutidos, não sejam solucionados, cara. Para que nem sequer hajam propostas. Então, simplesmente, cara, tudo isso não vai levar a nossa sociedade a lugar algum. É como se fosse, cara, é como se fosse um cachorro correndo atrás de um pneu. Mas quando o pneu para, ele não sabe o que fazer. Uma das maiores questões, né, debatidas dentro da nossa sociedade é essa história de mulher trans, que inventaram recentemente que um travesti, um homem, né, que por opção sexual ele escolhe viver, cara, se comportando, se vestindo como uma mulher, que agora ele também é uma mulher.
E, cara, isso não tem lógica em lugar nenhum. Cara, é pura loucura, é um absurdo. Não que a gente deva odiar uma pessoa ou dizer que essas pessoas não têm que ter direitos, que eles não têm o lugar deles na sociedade, ou não devam ter. Não se trata disso, cara. Porque, vamos ser bem francos, existe essa discussão sobre eles quererem usar os banheiros femininos. Cara, depois de tantas leis que eles conseguiram para se proteger, que eu também admito que essas pessoas são perseguidas, cara, sofrem violência, mas hoje em dia existem leis que protegem eles mais do que outros determinados grupos dentro da sociedade, cara. Então eu não vejo por que um travesti ele teria medo de entrar dentro de um banheiro masculino. Porque se você humilhar, é transfobia, cara. E isso é crime. E a pessoa é passivo de uma punição. Se agredir, além de transfobia, cara, também alcança essas pessoas. Só que a questão é que muitos deles, não digo todos, né, porque alguns entendem, tá entendendo, e respeitam as mulheres, alguns acham-se no direito de querer usar o banheiro feminino, entrar dentro do banheiro feminino, cara. E não importa a opinião de nada nem de ninguém, cara. Eles querem fazer o que quiserem. E não existe um meio termo, cara. Não existe, tá entendendo? Uma concordância, por exemplo. Vamos fazer o seguinte: se existe um problema e o problema é o banheiro de um shopping, vamos fazer um terceiro. Vamos adaptar isso aí para que essas pessoas se sintam à vontade. Cara, eles não querem o banheiro. Eles querem entrar dentro da porra do banheiro das mulheres. Querem se impor, tá entendendo, de todo jeito. A questão que fica não é o debate pelo banheiro, cara. É a questão de querer se impor. De querer que a mulher, ela não opine no próprio espaço dela, cara. De que o outro que é hétero também não opine, já que a mulher dele frequenta aquele banheiro. Aí se a gente entrar numa concordância e disser assim, para que não haja conflito, não haja problema, por que a gente não faz um terceiro banheiro? Não, eles não querem um banheiro só para eles, cara. Eles querem a porra do banheiro das mulheres. Então, cara, não é uma questão de necessidade, não é questão de entendimento. É uma questão já de imposição. E essa pauta, cara, ela tá entendendo, soa como absurda, porque até se reflete nos esportes. Não adianta ninguém dizer, cara, que porque faz tratamento hormonal não é uma mulher, cara. A biologia de um corpo masculino é diferente da biologia de um corpo feminino. Por mais cirurgia que se faça, ou por mais hormônio que se tome, os ossos são mais pesados, são mais fortes, entendeu? A força muscular é maior. Cara, uma luta, né, um esporte de contato entre uma mulher e outra mulher é uma coisa, cara. Entre uma mulher e um homem, todo mundo sabe para onde, tá entendendo, a balança vai prender. Se você botar 100 lutas e botar um travesti para lutar com 100 mulheres, cara, 100 travestis contra 100 mulheres, a probabilidade seria qual, cara? A probabilidade é que pelo menos 98 a 97% dessas mulheres perdessem, e as que ganhassem seriam zebras. Porque até muitos homens
mesmo em contato físico, em combate com um travesti, cara, sabe muito bem que pode levar a pior, pode apanhar do travesti, cara. Eu conheço mesmo um amigo, que eu não vou citar o nome dele aqui, que levou um quebra de um travesti, cara. Foi tirar onda, tá entendendo? Foi bater boca com o travesti quebrou ele no pau. Por quê? Porque é um travesti, cara, não é uma mulher, entendeu? E não perde a força de homem. Isso é um fato, cara. Negar isso é negar a realidade, é acreditar que São Jorge está brigando com o dragão lá na Lua. Pô, eu tava esperando o carro de som passar aqui, cara, porque é muito complicado, entendeu? Eu tô fazendo isso aqui livre. Tô lançando aqui, tá entendendo? Essa observação, cara. Tô lançando aqui essa reflexão. Mas tô fazendo, cara, da maneira mais viável possível, cara. Porque eu, como muitos de vocês, eu trabalho, eu tenho família. Eu não vivo, tá entendendo, de rede social, cara. Eu não vivo nas redes sociais, então vai ter barulho de carro, vai ter carro de som passando. Eu moro numa avenida, né? Mas como eu estava dizendo, cara, seres humanos, eles podem viver no coletivo, mas são individuais, cara. Existem pessoas de boa índole e má índole. Não importa se são pretos, não importa se são brancos, certo? Não importa onde elas moram, se sejam ricos, se sejam pobres. Não importa nem sequer a opção sexual, cara. Ou como cada um vive a sua sexualidade. Então, querer criar no imaginário, romantizar que ela é uns travestis porque são vítimas da violência, são, cara. Mas muitos também cometem crimes e são violentos. A mesma coisa a gente pode dizer sobre o pobre, o preto e o favelado, cara. Existem boas pessoas e existem más pessoas, cara. E isso não tem nada a ver com a sua cor de pele, com a sua nacionalidade ou com sua opção sexual, cara. É uma questão de índole. Então, quando se leva esse discurso ao nível do absurdo, cara, acaba se isolando o fator humano da realidade, tá entendendo? Então, eis aí o X da questão, cara. Eu não estou dizendo que todo travesti é um monstro, não estou dizendo que todo negro é um monstro, cara. Mas também não estou dizendo que todos eles sejam santos, que sejam os anjinhos na terra. Ah, porque é preto, pobre e favelado. Porra, lá vem o filho da puta do carro de som de novo. Sim, só um detalhezinho. Vamos fazer aqui uma simulação. Vamos para uma cena hipotética. Se tem uma mulher agredindo uma mulher da minha família, seja minha esposa, minha filha, seja uma mulher, minha mãe, agredindo, tá entendendo? Sendo agredida, né, no caso. E eu parti para cima da agressora, que é uma mulher, cara, o que é que tu acha que vai acontecer com ela? Se não tiver ninguém que desaparte ou que me segure, quem é que vai levar a pior, cara? Quem vai sair de lá toda arrebentada? Ou talvez até aconteça o pior, cara. Vai ser a mulher, né? Isso aí é fato, cara. Você entende isso claramente. Não é a mesma coisa com você. Você se encontrar numa situação de ver um agressor, se agressor seja uma mulher, tá agredindo uma mulher da tua família, tu for lá e partir pra cima da mulher, tu é homem, tu começar a bater na mulher. Se ninguém te parar, ninguém te segurar, cara, tu ficar batendo nela à vontade, o que que vai acontecer? Quem vai ganhar? Ela vai bater em tu, é? Ela vai ganhar pra tu? A probabilidade disso acontecer é uma entre 100, cara. Provavelmente você vai arrebentar a mulher que está agredindo. Você vai deixar ela toda arrebentada. Isso se você não vier, tá entendendo? A fazer o pior com ela, cara. Porque ela não vai aguentar a tua espancada. Mas aí que é o X da questão, cara. E em vez de ser uma mulher, se for um travesti, e eu estiver chegando para defender uma mulher da minha família, um travesti tá lá, o agressor é um travesti. Por acaso não existe uma probabilidade de, quando eu chegar lá para defender,
essa mulher da minha família, que até o travesti também acaba me espancando, que até eu apanho do travesti. E a mesma coisa ocorra com você. Que você chegue lá para defender uma mulher da sua família, que esteja apanhando do travesti. O travesti é um homem, cara. Ele pode até te arrebentar na tapa, cara. Pode acabar apanhando tu e tua mulher, porque não tem mulher trans aquilo ali. Entendeu? É um homem. Então eu não sei onde que caralho foram tirar essa porra dessa ideia, cara. Quer dizer, na verdade eu sei, são essas pautas woke, né, cara? Sei que veio dos Estados Unidos do jeito que veio a pauta da extrema-direita. A cartilha da extrema-direita veio do mesmo lugar da cartilha dessa esquerda que a gente vive aqui, cara. Que isso aí pra mim não é nem esquerda, né? Eu falo assim porque você entende do que é que eu tô falando, né? As pautas vieram do mesmo lugar, cara. E tem a mesma função. Mas me diga aí, cara, eu tô falando alguma besteira, o que eu tô falando aqui tá errado. Que se eu ou você, que é homem, se a gente entrar num confronto com o travesti, pode ser. Não existe a probabilidade da gente apanhar não, né, cara? É a mesma coisa de brigar com uma mulher. É a mesma coisa de bater numa mulher. Ah, pelo amor de Deus, cara. Deixa teu like aí. Se quiser, deixa a tua opinião. Eu tô botando só a real aqui, cara. Essa é a realidade. A realidade não tem nada a ver com essas pautas da extrema-direita, da esquerda, não, cara. Isso aí é o mundo encantado do Lula, o mundo encantado do Bolsonaro, cara. Na real, aqui, a coisa é totalmente diferente, cara. Um abraço e até a próxima.